eu guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei, na tribulação invocarei teu santo nome, teu santo nome. Jesus, a tua destra me sustenta, a tua destra me sustenta. Da aliança eu não esquecerei. Tua palavra me alimenta, tua palavra me alimenta. Não vacilarei. Cante com fé, leva-me, leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor, leva-me. E agora eu te convido, meu irmão, minha irmã, vamos receber o nosso irmão, coordenador diocesano desse ministério abençoado da palavra, ministério da pregação, nosso querido irmão Luiz Fernando Custódio. E eu te convido, você que está aqui conosco no salão da Paróquia Santa Luzia e você que está acompanhando aí de casa, através da internet, online, estenda os seus braços aqui para o nosso irmão, para que ele venha cheio da unção de Deus, trazer a bendita palavra para nós e também todos os ensinamentos que nós precisamos para levar essa palavra à frente, na nossa vida e na vida de tantos irmãos que necessitam de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, poderosamente agora sobre o Luiz Fernando. Vem, Espírito Santo de Deus, recordando tudo que ele preparou, lhe dando segurança, lhe dando unção, discernimento, ousadia, parresia. Vem, Espírito Santo de Deus, sabedoria, a tua sabedoria, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem de ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te louvo e te bendigo, te agradeço, porque eu creio no chamado que o Senhor fez a cada um de nós e faz, insistentemente, o Senhor faz esse chamado. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor não olha o meu pecado, o Senhor não olha o nosso pecado, mas o desejo do nosso coração em fazer a tua vontade, em levar a tua palavra, em anunciar o seu reino. Por isso, Senhor, fica conosco. Amém. Amém. Podemos sentar. A paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja com cada um de nós, com vocês que estão presentes, com vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. Nós temos muita coisa para partilhar, para viver, e é sempre uma alegria quando nós somos chamados por Deus para anunciar a palavra, né? E é muito bom a gente tomar posse da palavra de Deus, principalmente quando se trata de anunciar, né, de ser porta-voz da palavra dele. E nós acreditamos, como diz a palavra, né, que ele chamou os que ele quis. Né? Nós estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando agora, que vão ver essa formação depois, é sempre aquele chamado feito especialmente por aquele que nos conhece. Ele sabe do que nós precisamos, né? Nós temos dentro da renovação carismática católica a formação específica de pregadores, aonde nós trabalhamos as duas apostilas de formação, né, que é a apostila número 1 e a apostila número 2. Essas duas apostilas foram trabalhadas na formação específica.
E nós fizemos uma proposta de fazer uma reciclagem daquilo que já foi visto, mas também a nossa intenção é trazer material novo, trazer ferramentas novas para nós podermos trabalhar. Nós vamos trabalhar nesse semestre em 4 reuniões, né? Nós vamos basear essas formações, este aprofundamento, essa reciclagem em materiais que nós já vimos, mas como eu disse, eu quero trazer ferramentas novas, eu quero trazer coisas novas para nós. E eu estou me baseando esse Como Pregar, do padre Diego Jaramillo, pregador na intimidade. Aliás, achei extraordinário, Leandro de Ribeirão Preto, muito obrigado pelo presente. E formação de pregadores, de Salvador Gomes e José Prado Flores. Esse livro aqui, ele foi o gatilho de todo o trabalho de formação de pregadores dentro da Renovação Carismática. Depois, a Comissão Nacional, responsável pelo ministério, elaborou, então, estas 2 apostilas, né? E vou partilhar um pouco, antes de trabalhar uma palavra, para que também já seja aula para nós. Vou dar um pequeno testemunho de como esse trabalho de pregação chegou nas minhas mãos. Bom, desde quando eu comecei na Renovação Carismática, a minha primeira experiência de oração foi no mês de outubro, no comecinho do mês de outubro de 1977. Então está fazendo aí 45 anos que eu recebi a minha primeiro batismo no Espírito, né? E logo em seguida nós começamos a participar de grupos de oração e automaticamente as coisas foram chegando nas minhas mãos. No começo eu participava do Ministério de Cura e Libertação e depois comecei a trabalhar com a pregação, nos seminários de vida, nas experiências. E foi tudo muito interessante porque nós não tínhamos material nenhum, né? A gente foi meio que desbravador aqui, né? Trabalhando o material que vinha para nós do seminário, de experiência, as palestras, a gente tinha que sair correndo atrás para poder estar preparando, né? E tudo isso foi uma bênção para nós, porque tirou a gente do comodismo, desestruturou para a gente poder começar a trabalhar. Esse foi o nosso comecinho nas experiências de oração. Não tinha noção nenhuma de técnica de pregação, de didática, e Deus fazia, né? E Deus fazia. O interessante é que nós vamos ver na formação que as coisas vão se aperfeiçoando, vão aparecendo materiais para serem trabalhados. Aí sim é nosso papel não sermos imprudentes e acreditar que Deus vai agir mesmo sem a gente preparar, né? Então nós vamos ver algumas coisas disso hoje no documento do Papa. Tudo isso é aula para nós. Esse trabalho, né, no começo da renovação, para mim particularmente, foi uma grande descoberta, né? Eu me encontro dentro do ministério de pregação. E louvo a Deus por poder estar servindo, né? Igual o Luciano anunciou, e muitos já me conhecem, atualmente estou servindo como coordenador do Ministério de Pregação, mas é por pouco tempo. Apesar de eu não ficar na coordenação, eu quero para o resto da minha vida estar pregando a palavra. Eu tive a graça de participar por 3 anos da equipe do Prado Flores, do México. Nós ministramos esse curso de formação de pregadores em Brasília
para toda a América Latina, para a liderança da América Latina. E por duas vezes, por 2 cursos, e os cursos eram dados em 5 dias sequenciais. Eu tive a graça de ministrar o curso, de oferecer esse curso para a liderança junto com o Salvador Gomes, que é um dos autores do livro. E foi uma experiência riquíssima, porque ele corrigia todos os mínimos detalhes, e essa correção, ela nos ajudou muito no começo. Eu acredito que nós crescemos na medida em que nós somos ensináveis, né? Então, isso é realmente algo que faz total diferença. A pessoa que faz um curso ou outro e automaticamente acha que já não precisa mais de formação, não precisa mais escutar, não precisa mais estudar, não precisa mais sentar, igual vocês aqui estão sentados e vocês que estão nos acompanhando. Tem muitos, eu já escutei isso da boca de servos. Já fiz, já não preciso mais, já tenho o suficiente, né? E isso é uma tristeza, porque é como se nós estivéssemos colocando limites na ação e no poder de Deus. Então, essa experiência que eu tive, né, com o Salvador foi extraordinário. Eu estava lá em Brasília, pregando para a liderança, e numa das pregações, eu comecei a mexer na minha orelha, né? Eu estava nervoso, lógico que eu estava, né? Imagina o que eu estava assumindo ali, né? E junto com o bendito autor do livro, né? Mas não teve dúvida, na pregação dele, que ele foi falar de algumas técnicas, ele virou na frente de todo mundo que estava lá, falou assim: então, igual vocês viram o Luiz Fernando mexendo na orelha, não pode fazer isso, né? Aí eu não perdi a oportunidade, levantei a mão, eu falei assim: não, mas eu fiz isso para você usar de exemplo. Aí todo mundo caiu na risada, tudo, mas meu coração estava lá, acelerado. Essas delicadezas de Deus foi o que me capacitou, foi o que me fez ter coragem de estar aqui, dando um aprofundamento dentro de um ministério de pregação tão rico, né? E para isso, vamos deixar que a palavra de Deus caia, né, no nosso coração. Vou passar algumas formações, mas em primeiro lugar, eu quero estar pregando uma palavra que já é do conhecimento de todos nós, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já pregaram essa palavra. E aí vai uma dica de ouro, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva em 2 aspectos. Primeiro, no aspecto de que é palavra de Deus e ela toca a nossa alma, ela cura o nosso coração. Nesse ponto, ela é sempre viva, né? Mas ela é viva também porque o Espírito Santo, ele pega essa palavra que já está nas nossas mãos, que é viva por si só, e ele nos revela coisas novas. E é essa abertura que eu quero fazer um apelo para o coração de vocês neste aprofundamento, né? Nós temos que ter o ouvido preparado para escutar coisas novas, para deixar o Espírito Santo nos mostrar coisas novas dentro da palavra, né? E muitas vezes esse algo novo, ele é revelado pelo Espírito através do rema, né? Que é aquela palavra, aquele versículo que salta da palavra de Deus para nós que estamos preparando a pregação, né? Mas ele se transforma em boa nova para quem me escuta, para quem nos escuta, na medida em que eu, como pregador, sento, escuto, preparo, me abro
para Deus falar coisas novas. Então, eu acredito de verdade que essa dica, você nunca pode pegar uma palavra como a que nós vamos buscar aqui agora e falar, bom, eu já fiz várias vezes, eu vou repetir a pregação. Eu não me apresentei, mas eu participo do grupo de oração, Javé Nessi. Está vendo? Às vezes, como pregadores, a gente também falha e está aprendendo. E nós estamos no salão da Santa Luzia, onde acontece o nosso grupo de oração aqui. E sou casado, tenho 4 filhos, 6 netos. Eu estou com a minha esposa aqui. E eu lembrei de fazer a minha apresentação, porque eu ia tocar no nome dela, né? Muitas vezes que eu sou chamado para pregar, para preparar uma palavra, ela é testemunha disso. Eu sento e preparo tudo de novo. E eu já escutei dela exatamente uma coisa interessante. Lu, você já fez isso um punhado de vezes, você vai preparar de novo. É ou não é? E assim é. Para quê? Porque quem está na minha frente agora são pessoas diferentes. Quem está me escutando agora são pessoas diferentes. E o Espírito Santo sabe o que eu preciso falar, o que eu preciso anunciar. Só que isso eu preciso escutar antes. Desculpa o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, não use o Espírito Santo como desculpa para a tua irresponsabilidade de não preparar a pregação. Muitas vezes nós colocamos a culpa, eu recebi uma unção e na hora, tudo aquilo que eu preparei, às vezes não preparou nada, né? Tudo aquilo que eu preparei, mas o Espírito Santo, ele me levou para essa outra direção e às vezes ele está... o pregador, eu estou falando isso com testemunho de coisas que eu já escutei, o pregador vai completamente contra aquilo que a equipe de serviço escutou, preparou, profecias que são apresentadas, a palavra, o rema, o tema, chega na hora, o pregador, ele vai para outro rumo e dá a desculpa de que foi uma unção. Ou o Espírito Santo, Deus, é o Deus da disciplina também, e ele respeita aquela equipe que rezou, que escutou, que nos deu esse direcionamento. Nós não podemos ser irresponsáveis, né? Nós não podemos usar desculpas, usar muletas. Temos sim que bater o joelho no chão, rezar e preparar. Teve uma vez que São Boaventura chegou para São Tomás de Aquino. São Tomás era um excelente pregador. São Boaventura também. Mas São Tomás era o ídolo de São Boaventura, né? Ele achava que ele pregava extraordinariamente bem, queria seguir os passos, né, de São Tomás. E São Boaventura chegou para São Tomás, falou assim: eu queria que você me apresentasse a sua biblioteca, né? Aonde você pesquisa as suas pregações, aonde você descobre tanta riqueza. Ele falou assim: está lá no meu quarto, na minha cela, né? Levou ele lá no mosteiro, entrou com ele lá no quarto, tinha uma cortininha, né, no quarto dele, e São Boaventura pensou assim: nossa, o que tem atrás dessa cortina? Que eu vou pedir todos os livros que tem aqui emprestado, né? E aí São Tomás de Aquino abriu a cortininha, tinha um genuflexório, um crucifixo e a palavra de Deus. E aí São Tomás virou e falou assim: aqui é a minha fonte, é a fonte das minhas pregações, é o joelho no chão, a palavra de Deus e os olhos fixos, né, naquele que tudo pode. Então, muitas vezes as nossas limitações, muitas vezes as nossas dificuldades, elas são vencidas dessa forma,
a ousadia da palavra, a eloquência da palavra, né? ela é trazida a nós pela experiência, pela quantidade de sim que nós falamos, pela quantidade de aulas que nós também participamos, como as que vocês que estão aqui, né, juntos, querendo aprender mais. Eu muitas e muitas vezes eu pego o YouTube e todas as oportunidades que eu tenho a nível de formação, de retiros, eu estou lá com o meu caderno e estou anotando, eu quero mais, eu quero mais. Então que isso sirva para nós. E vamos então trabalhar Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Senhor, nós acreditamos no poder da Tua palavra. Acredito, Senhor, que o Senhor tem um propósito de amor para o meu coração, através dessa palavra, que ela seja viva para a minha vida nesse momento. Fica conosco, Senhor. Amém. Nesse mesmo dia, que dia? Qual dia que está falando aqui? Né? No mesmo dia, no domingo da ressurreição, quando Jesus, depois de passar o Calvário, depois de ser sepultado e deles terem escutado algumas pessoas anunciando, dizendo que o túmulo estava vazio. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 12 quilômetros. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Em outra tradução diz: por que estáis abatidos? Vamos voltar um pouquinho para nós entendermos o final dessa palavra. Quem eram os 2 discípulos de Emaús? Quais os nomes deles? A palavra aqui vai nos falar agora mesmo, nós vamos continuar lendo, que um dos discípulos se chamava Cleofas. Não é isso? E quem era o outro? Nós temos um estudo, né, onde nos afirma que o outro discípulo era Maria de Cleofas, era a esposa dele. Maria de Cleofas era irmã de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, e estava lá aos pés da cruz. A palavra em João diz: Maria de Cleofas, e essa Maria de Cleofas era irmã de Nossa Senhora, e estava aos pés da cruz. Jesus, ele não se apresentou para um discípulo que não tivesse algum significado, como para os demais lá dentro do cenáculo, onde Jesus entrou, onde Jesus apareceu para Madalena, apareceu para os apóstolos, e eu ficava pensando, caramba, por que ele foi aparecer para 2 discípulos que a gente não teve muitas referências deles na palavra de Deus, mas eram pessoas especiais. Era a tia de Jesus. E mesmo assim, com esse parentesco, com essa intimidade, os seus olhos estavam como que vendados e não o reconheceram.
Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes, abatidos? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, por acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele. Eu fico imaginando a cara de Jesus, né? Vamos ver o que eles vão falar, vamos ver o que eles... Aí Jesus ali, né, naquela expectativa. Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: era um profeta poderoso em obras e palavras. Vamos apontando o que Cleofas falou? Então vamos lá, ó. Primeiro, és um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Esse foi o anúncio que Cleofas fez para Jesus. Aqui tem a essência, a mesma essência, se você for pegar essa palavra, esse texto, essa essência da explicação de Cleofas para Jesus, é a mesma de Pedro após Pentecostes. Quando Pedro sai do cenáculo e faz a pregação dele, o que ele anuncia? As mesmas coisas. Jesus, que foi condenado, morto e está vivo. Aqui os discípulos falaram: nos disseram que ele está vivo, mas nós não vimos, nós não experimentamos. É a mesma pregação. Quer dizer que não é o conteúdo da sua pregação que vai tocar o coração e vai transformar o seu semblante como pregador. O seu semblante como pregador muitas vezes está triste, abatido, como estavam os discípulos de Emaús. Muitas vezes a nossa pregação, dentro dos nossos grupos de oração, nós estamos anunciando um Jesus que ainda está morto. Ou então nós estamos como pregadores fazendo um anúncio do que nós ouvimos falar. Disseram. Igual quando nós vamos lá e copiamos pregações de outros pregadores. É muito mais fácil, ao invés de você fazer o ciclo carismático, escutar e fazer a sua preparação, é muito mais fácil ir lá no YouTube, copiar um pregador famoso e repetir a pregação. Mas não é essa a proposta para nós, porque dessa forma nós vamos estar agindo igual os discípulos de Emaús. Nós vamos estar anunciando algo que nós não vivenciamos. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, aí Jesus começa a pregação dele. Imagina que depois, logo em seguida, aqui os discípulos vão comentar um com o outro. E nos ardia o coração enquanto ele nos falava. E aí começa Jesus, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas. Caramba, era quase 12 quilômetros que eles iam andar.
Tinha muito chão para Jesus pregar, né? Explicava ali o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar e disseram: fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Fecha os teus olhos um pouquinho. Quantas vezes na sua vida, você que sabe quem é Jesus, você pregador que anuncia Jesus, você que já teve experiência da graça, experiência da salvação na tua vida, nós somos chamados agora e durante toda a nossa vida, diante de todos os obstáculos que nós enfrentarmos, nós somos chamados a fazer essa oração. É uma oração ousada, é uma oração de quem tem intimidade. Forçaram-no a parar e disseram: fica conosco, Senhor. Essa deveria ser a oração que você deveria fazer todos os dias como pregador. Vem, Jesus, entra. E é agora que eu preciso que o Senhor entre. Fica conosco, Senhor. Repete isso no teu coração. Repete isso agora com a tua voz. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos dessa palavra que arde o nosso coração. E nós temos que aprender a usar daquilo que é próprio seu, para que a minha palavra, como pregador, também possa arder no coração daquele que me escuta. Jesus, fica conosco. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. O que foi que abriu os olhos? Se nós trouxermos essa palavra que é viva para a nossa realidade, o que abre os nossos olhos? Você quer que os teus olhos se abram para que você enxergue mais a palavra, a vontade de Deus, para ajudar o teu ministério? Busque a Eucaristia. À mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu, serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, e os que com ele estavam, todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho, testemunharam a experiência viva que eles tiveram com Jesus. Aqui está também uma das grandes dicas para a nossa pregação. Todas as vezes que nós formos anunciar, testemunhe a experiência que você tem com Jesus. Só que existe um hábito muito grande que a gente vê nos nossos pregadores e às vezes em nós mesmos. Nós ficamos testemunhando as coisas que nos aconteceram há 10 anos, há 2 anos, há 1 mês. Deus faz na tua vida todos os dias. E às vezes a gente quer anunciar testemunhos mirabolantes. O testemunho de você abrir os olhos e clamar o Espírito Santo nessa manhã
é um grande testemunho para quem está vindo no grupo de oração, talvez a primeira vez e nunca escutou isso. Nós temos que testemunhar esse Jesus vivo a todo instante que a gente puder. Os testemunhos, os grandes testemunhos, as grandes experiências que você teve, por exemplo, eu tenho mais de 40 anos de caminhada, poxa, eu tenho muitos testemunhos lá de trás, mas eu tenho o meu testemunho de hoje. É importante, mas nós temos que ter essa atenção. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram-lhe o que havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Palavra da salvação. Veja, o que eu fiz, o que eu acabei de fazer. Eu li uma palavra um pouco maior, e muitas vezes nós temos no nosso grupo de oração 15 minutos para pregar. E quando nos cai, quando vem pela equipe de serviço, pelo ciclo carismático, uma palavra talvez grande, ainda que o rema venha através de um ponto importante. Eu não sei se vocês perceberam, a assembleia não precisa saber qual foi o rema, mas quando o pregador está fazendo a sua pregação, normalmente existe a tendência, e é correto isso, você fazer com que o rema, com que aquela palavra de poder alcance o coração das pessoas que estão te ouvindo através da sua pregação. E para mim, o que ficou mais forte, não sei se chamou a atenção de vocês, mas esse para mim foi o rema dessa palavra: fica conosco, Senhor. Isso foi o que calou fundo no meu coração. E vamos para a aula, né? Vamos para a formação. O que eu acabei de fazer? Eu proclamei uma palavra e já preguei no meio dela. Eu fui pregando, vocês perceberam? Eu não li ela inteira para depois pregar. Isso é errado fazer? Não, não é. Porque você vai dando sentido àquilo que você está pregando. Nós estamos num aprofundamento, nós estamos aprendendo coisas novas, e isso pode ser feito. Vamos fazer um pequeno momento, entregando para Jesus, fazendo essa oração: fica conosco, Senhor. Pense em todas as situações em que o Senhor precisa entrar. Principalmente naquelas situações onde eu posso testemunhar algo novo, vida nova. Mas nós precisamos que arda o nosso coração. Por isso você precisa mergulhar na palavra, mas você precisa botar seu joelho no chão. Pede para Jesus: fica conosco, Senhor. A noite se declina, não vai embora. E às vezes Jesus quer ver no nosso coração essa insistência, igual os discípulos lá forçaram que ele entrasse. Jesus quer ver essa perseverança, essa determinada determinação de o buscarmos. Fica conosco, Senhor. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo o que aconteceu e jamais esperavam
reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Pede, meu irmão, pede para Ele: Senhor, fica conosco. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O nosso coração se alegra, porque nós acreditamos que o Senhor vem em nosso socorro sempre. Sempre que nós te chamamos, sempre que nós te convidamos, o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Abre a sua palavra em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Marcos 16, 19. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, ele foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa deve ser a certeza de nós como pregadores, que quando você faz a sua parte, você se prepara, você reza, você escuta, você está pronto para anunciar, o Senhor coopera conosco na nossa pregação e Ele realiza milagres, Ele realiza prodígios. Agora, quem faz o milagre, quem faz o prodígio, não é o poder da sua pregação. É Jesus que faz isso na assembleia que te escuta. E muitas vezes nós nem sequer ficamos sabendo, e graças a Deus não ficamos sabendo o que a nossa pregação produz no coração dos nossos irmãos. De vez em quando a gente recebe algum testemunho de coisas que Jesus permitiu através da nossa pregação. Conto um testemunho. Eu fui fazer uma pregação na experiência de oração
Uma irmã que estava lá presente, ela chegou para mim depois da pregação, ela veio, se apresentou e falou assim: olha, eu sou do comecinho da renovação. E eu lembro de uma palavra que você falou, numa palestra que você deu, numa experiência de oração que eu fiz há 30 anos atrás. E eu lembro até hoje. E ela me repetiu o que eu tinha falado. Todas as vezes que ela estava passando dificuldade, ela lembrava dessa palavra que eu tinha falado há 30 anos atrás numa pregação. Eu nem lembrava disso. Para mim isso foi um bálsamo no meu coração, saber que alguém gravou algo que eu tinha falado de 30 anos atrás. E assim, muitos testemunhos vão chegando. Mas graças a Deus, muitos milagres não chegam nos nossos ouvidos. E não precisa chegar. Nós não precisamos de confirmação. Se algum irmão chega para você e fala assim: nossa, parabéns, foi muito boa a sua pregação, louve a Deus. Se ninguém falar nada, louve a Deus. Eu gosto muito de usar o magistério da igreja nas minhas pregações. E quando a gente começa a descobrir a beleza do documento, a gente coloca mel na boca da pessoa que nos escuta, quando a gente faz com que o documento, que às vezes pode parecer frio, pode parecer difícil, a gente faz ele ficar fácil. O pregador, ele tem esse papel de pegar muitas vezes aquilo que parece ser difícil e se tornar acessível. Como esse parágrafo que eu quero ler do Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, do Papa Francisco. Você prega a palavra? Você é pregador? Então, você precisa conhecer esse documento inteiro, a alegria do Evangelho. Parágrafo 145 do Evangelii Gaudium. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão, e essa palavrinha aqui que eu achei extraordinária que o Papa falou, e que às vezes a gente usa tão pouco, e criatividade. Aliás, uma das formações que nós vamos dar aqui é exatamente sobre isso. Como você utilizar a sua criatividade para fazer pregações nos nossos grupos. Com muita amizade, quero deter-me a propor um itinerário de preparação. Trata-se de indicações que para alguns poderão parecer óbvias, mas considero oportuno sugeri-las para recordar a necessidade de dedicar um tempo, olha, presta atenção, a dedicar um tempo privilegiado a este poderoso ministério. A confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ela é ativa e criativa. Implica em oferecer-se como instrumento ao Espírito, com todas as suas próprias capacidades, para que possam assim ser utilizadas por Deus. Um pregador que não se prepara, ele não é espiritual, ele é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Palavra do Papa Francisco. E venho trazer para vocês o como eu preparei essa palavra dos discípulos de Emaús. E eu vou dar uma dica sobre a palavra que eu gostaria que vocês depois lessem, tentassem estudar e tentassem descobrir os questionamentos que eu vou fazer aqui, né? Vocês que estão escrevendo depois podem rever isso no YouTube, assistam quantas vezes precisar para poder acompanhar essa sequência que eu vou passar para vocês, de Lucas capítulo 7, de 11 a 17.
É a tão conhecida passagem da ressurreição do jovem filho da viúva de Naim. Como que eu fiz a pregação dos discípulos? Eu peguei cada texto, cada palavra, dividi em perícopes, como nós aprendemos na formação, dividimos em pequenas partes, e eu comecei, né? No mesmo dia. Então eu fiz uma pergunta para a palavra: que dia? Que dia? O que aconteceu nesse dia? Eu vou responder depois. A primeira parte, onde nós começamos a preparar, nós fazemos perguntas a nível de pesquisa. Eu não estou montando a minha pregação quando eu faço esse tipo de questionamento. Quem eram os discípulos de Emaús? Eu fui correr atrás para saber. E aonde que eu fui? Em material que eu tenho. Precisa ter? Não precisa ter, mas é bom. Se você quer ser um pregador, você tem que, de repente, fazer um curso bíblico, você tem que fazer algum curso online que seja de teologia, estudar um pouco a palavra, um pouco, né? Para que a gente possa ter propriedade do que a gente está falando e não falar besteira. Nós não levamos na nossa pregação ideias, nós temos que levar a verdade. E nós não levamos na nossa pregação as minhas ideias. Aí vira achismo, né? Nós temos que levar a verdade do Evangelho. Para isso, precisamos conhecer um pouco, pelo menos. É onde eu desafio vocês a fazer um curso bíblico, a tentar aprofundar um pouquinho mais. E eu vou muito nos documentos. Eu tenho uma chave bíblica, onde aqui, através dessa chave bíblica, eu tenho as passagens que falam sobre determinado assunto. Eu vou atrás, vou fazer uma comparação do Antigo, do Novo Testamento. Quer dizer, como é que eu descobri que o conteúdo da pregação que os discípulos de Emaús fizeram para Jesus, ali, aquele conteúdo xoxo, né, de alguém que estava sem esperança nenhuma, tinha o mesmo conteúdo da pregação de São Pedro em Atos dos Apóstolos, após Pentecostes. Pesquisando. Não foi um achismo meu. Eu fui estudar. E dos materiais mais interessantes é esse dicionário bíblico, enciclopédia bíblica. Aqui é uma compilação de vários dicionários. Eles pegaram a edição Loyola, Paulina, Paulus, Academia Cristã, fizeram uma junção de tudo isso e fizeram esse dicionário. Quer algo mais simples? Pega o dicionário, por exemplo, da Edições Loyola ou da Paulinas, que ele é mais fininho. Aqui eu descobri o que era Emaús, qual o significado da palavra. Eu não falei tudo isso, tá? Eu poderia ter feito uma pregação enorme, mas eu tinha aquele tempo, igual nós temos o nosso tempo no grupo de oração para pregar, e nós não podemos desobedecer, nós não podemos extrapolar, porque a coisa mais importante do nosso grupo é fazer o nosso povo rezar, fazer o nosso povo louvar, fazer o nosso povo participar, né? A pregação, ela é fundamental, mas ela precisa, nós precisamos ter limite naquilo que nós estamos apresentando. E para isso, nós vamos atrás, vamos pesquisar. Igual, por exemplo, um monte de pergunta que eu fiz para essa passagem da ressurreição, né, do filho da viúva de Naim. Aí eu comecei assim. A palavra começa, né, no dia seguinte. Que dia? O que aconteceu no dia anterior? Se é o dia seguinte, o que aconteceu no dia anterior? Jesus estava em Cafarnaum no dia anterior. Vocês vão ler a palavra e vão descobrir o que Jesus estava fazendo lá em Cafarnaum. Façam esse teste, essa lição. E quanto tempo que eles percorreram de Cafarnaum até a cidade de Naim? Qual a distância que eles percorreram? Essa distância tem muito a ver. Vou dar uma dica.
Era uma subida tremenda. E diz a palavra que Jesus foi com uma multidão atrás dele. Estavam os discípulos e um grande número do povo o acompanhavam num percurso extremamente desafiador. E eles chegaram na cidade de Naim vibrando, porque Jesus veio mudo durante a palavra. Ah, não. E o que aconteceu no dia anterior? Vocês não fazem, quer dizer, vocês fazem ideia porque diz a palavra, mas aí bota a curiosidade de vocês aí para quem ainda não recorda isso de cor. E é por causa desse dia seguinte que foi uma grande multidão para Naim. O que Jesus vai fazer em Naim? Ninguém sabia, mas eles foram. Por quê? Porque eles viram o que aconteceu no dia anterior. Eles querem ver o que vai acontecer hoje. Você viu aquilo que já te aconteceu no dia anterior, ou seja, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 40 anos atrás, e é por causa disso que você está aqui até hoje. É para ver o que Jesus vai fazer hoje. Percebe que eu posso pegar esse elemento e desenvolver uma pregação? Só através dessa pergunta. Mas tem mais. O que significa Naim? A palavra, a cidade. Todas as cidades tinham uma representatividade devido ao nome. O que era Naim? Qual a característica do terreno que eles percorreram? Eles foram de que forma? Eles estavam emocionados? Eles estavam de que... Qual era a forma que estava toda aquela multidão? Chegaram em Naim, estava saindo um velório lá de dentro. E eles estavam todos tristes. Como é que foi esse encontro dessas duas multidões? Uma multidão exultante e uma multidão para baixo, triste. Quais eram os personagens dessa palavra? Quem estava com a viúva? Aí na palavra conta. Quem eram os companheiros da viúva? E qual era o sentimento dessa viúva? Pois isso eu vou adiantar para vocês. A viúva, ela poderia permanecer na aldeia, isso é contextualização de texto. Uma viúva, naquela época, ela poderia viver na aldeia se ela tivesse alguém que cuidasse dela. Se ela não tivesse mais ninguém para cuidar dela, ela teria que sair da aldeia, porque ela era uma pessoa rejeitada pela comunidade. E diz a palavra, por que foi tão preciso essa colocação? O filho único da viúva de Naim morreu. Imagina o coração dessa viúva. Não era, ela não estava triste só porque o filho morreu, só porque estava indo enterrar o filho, mas ela estava triste porque a partir daquele momento ela não seria mais aceita. E hoje na nossa sociedade, quantos problemas de autoaceitação e tal. A gente poderia desenvolver uma pregação só com essa informação. Esse evangelho, ele mostra para nós o encontro de duas realidades diferentes. Quais são essas duas realidades? Existe ali o encontro dessas duas multidões. A multidão que vinha com Jesus e a multidão que vinha com o enterro. O choque dessas duas realidades. E o outro encontro, qual foi? Foi o encontro dos 2 filhos únicos. Um vivo e que nos dá vida, e o outro jovem morto, filho único também. E se você pegar esse detalhezinho, você prepara, você escuta uma pregação extraordinária sobre aquilo que Jesus vem nos trazer e que Ele pode fazer. Porta. Se encontraram na porta da cidade. Por que essa cidade tinha porta? Por que nas cidades daquela época tinham porta?
Jesus, quando encontrou, diz a palavra, Jesus, vendo-a, ele olhou para a viúva, ele não olhou para o morto, ele não olhou para o jovem, apesar de que ele sabia o que ele ia fazer, mas ele olhou para aquela, ele sabia o que ele ia fazer com o jovem, mas aquela mulher precisava do olhar de Jesus, porque ela estava totalmente sem esperança. E Jesus, ele bate os olhos exatamente na realidade da nossa vida que a gente mais precisa. E daí a gente poderia montar uma pregação só em cima disso. Jesus, movido de compaixão, o que é ter compaixão? Tocou no esquife. Por que a palavra fez essa observação? Jesus tocou no esquife. Sabe por quê? Porque quem tocava no esquife de algum morto naquela época era considerado impuro. E Jesus tocou naquele instrumento que já não era no coração dele mais um esquife, não era um caixão, porque ele sabia o que ele ia fazer com aquele jovem. O jovem sentou-se e começou a falar. Por que ele sentou? Por que ele não ficou de pé? Por que ele não continuou deitado? Isso são perguntas que a gente pode fazer para o texto. E aí a gente vai descobrir, escutar o Espírito Santo para ele nos falar o que é que aconteceu. E fechamos o texto de Lucas 7 com essa observação. E Jesus entregou-o à sua mãe. Depois que ele o ressuscitou, que ele salvou, que ele tirou aquele jovem da morte, ele entregou aquele filho para a tua mãe. Por que esse texto fala isso? Parecia uma coisa tão óbvia, né? Quer dizer, Jesus não tinha que entregar ele para a mãe, ele já era da mãe. Mas naquela época, se você salvasse alguma pessoa de uma situação de morte, aquela pessoa, ela seria seu escravo para o resto da vida. Esse jovem que Jesus salvou ali, pertencia a ele, porque ele tirou ele da morte. Era a cultura do povo. O que Jesus fez? Não, ele é seu. Entregou ele para a mãe. Por isso que a palavra diz isso. Percebe que são detalhes. Quantas vezes você já escutou essa palavra e às vezes a gente não presta atenção nesses pontos. Faz isso. Estuda essa palavra e vou dar mais uma para vocês fazerem em casa. Marcos 8, 23 a 25. Lição para casa. Você que me escuta, também está aí a lição para você estar fazendo. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Você que me acompanha aí pelo YouTube, se coloque na presença do Senhor, louve a Deus por esse chamado. Ele chama os que Ele quer. Ele não nos chama por merecimento, Ele não nos chama porque nós fizemos alguma coisa, Ele não nos chama porque nós somos melhores, Ele não me chama porque eu falo bem, Ele não te chama porque você é um estudioso, porque você tem teologia, Ele não te chama por nenhum mérito seu, Ele te chama porque Ele quis, Ele quer, Ele te quer. E nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor coloca na nossa vida. Maria, nossa mãe, nós te agradecemos de todo o nosso coração, pela sua intercessão e pelo quanto eu creio que a Senhora move o coração de Jesus, para que Ele nos ordene, enche as talhas de água, enche as talhas de água, e é pela sua intercessão, Mãe, que essa ordem chegou ao nosso coração. E encher essas talhas de água nada mais é do que buscar, conhecer, estudar, encher daquilo que é natural, para que o Senhor
transforme a nossa água em vinho, transforme a nossa pregação em vida. Maria reza por nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é o nosso Deus.